Hoje eu vim aqui para contar para vocês como foi a minha entrevista e quero falar para vocês exatamente o que eles me perguntaram. Então, se você está no processo de tirar a sua cidadania e quer saber mais sobre como é essa entrevista, esse vídeo tem muita informação e ele é super atualizado. Afinal, eu fiz a entrevista hoje. Então, fica comigo após a vinheta. Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um dia muito especial para mim, eu tô muito feliz. Acabei de voltar da minha entrevista de cidadania, eu passei e tenho esperado por esse momento faz muito tempo. Quem conhece a minha história sabe que eu venho aí de um longo processo imigratório, inclusive gravei um vídeo sobre o meu Green Card de 10 anos, vou deixar o link aqui na descrição se você ainda não viu. Bom, hoje é dia 8 de fevereiro de 2022. Como vocês sabem, tem um teste de história geral aqui dos Estados Unidos que você precisa passar para poder conseguir a sua cidadania. Eu vou deixar o link também na descrição, não esquece de ir lá, clicar no link, você vai conseguir ter acesso a 100 perguntas que você tem que estudar. Mas Marina, cai 100 perguntas na prova. Não caem 100 perguntas, mas dessas 100 perguntas podem cair qualquer uma. Ou seja, você tem que estudar todas. Quantas perguntas caem na verdade? Eles vão te fazer 10 perguntas, você precisa acertar 6. Então, se eles te fizerem 6 perguntas e você acertar essas 6, eles não vão fazer 10. Comigo foi assim, eu acertei as 6 perguntas. Eu tinha estudado bastante. Pra quem não sabe, em 2018 eu também dava aula de preparação pro Civics Test. Então, assim, foi só uma questão de relembrar mesmo. Então vamos lá para minha entrevista. Minha entrevista estava marcada para as 8 horas da manhã. Eles foram extremamente pontuais. Não estava lotado. A pessoa que me entrevistou era bem séria, não ficou muito de sorrisinhos. Ela foi direto ao ponto. Quando eu entrei, ela já me perguntou se eu estava pronta para fazer o teste. E eu falei, ok, estou pronta. E eu vou mostrar agora as perguntas que ela fez para mim. What did the Declaration of Independence do? Que significa o que a Declaração de Independência fez. O que mudou depois dessa Declaração da Independência? A resposta que eu dei, eu falei, it declared that the United States was free. Tava correto. Tem algumas outras opções que você vai ver nesse arquivo que eu vou deixar aqui para vocês. Ele te dá várias opções que também estão corretas. A segunda pergunta que ela fez para mim foi, who makes federal laws? E a minha resposta foi the Congress. O Congresso é quem faz as leis federais. A pergunta número 3 foi who signs bills to become laws? E essa resposta é the president. Então, quem é que assina os papéis, quem é que dá o aval para os projetos de lei realmente virarem leis? E é the president, o presidente. A outra pergunta foi, what is the reason colonists came to America? Qual foi o motivo pelo qual os colonizadores vieram para a América? Eu respondi freedom. Tem outras respostas também que são possíveis, que vocês podem encontrar aí no link que eu deixei na descrição. Que é, freedom significa liberdade, então eles vieram em busca de liberdade. Próxima pergunta foi, when was the Constitution written? Quando que a Constituição foi escrita? Nessa eu fiquei super nervosa, mas eu pedi 1 minuto para ela. Eu falei, ok, give me just a second. Eu não queria falar uma coisa, né, direta, mas respondi que foi em 1787, que é 1787, e estava certa a resposta. E a última pergunta foi, why does the flag have 50 stars? Why does the flag have 50 stars? Por que a bandeira dos Estados Unidos tem 50 estrelas? Eu respondi, because it represents our 50 states. Porque representa os 50 estados que nós temos, né? Porque existem 50 estados aqui nos Estados Unidos. Logo após essas perguntas, que foi bem rápido, isso aqui não chegou a tomar nem 5 minutos, eles têm um tablet que fica na sua frente. Ela falou, eu vou colocar uma frase nesse tablet e você precisa ler essa frase que eu vou colocar. A frase que apareceu foi, George Washington is the father of our country.
Ela pediu para eu ler, eu li. E depois ela pediu para eu escrever. Me deram uma caneta e ela pediu para eu escrever nesse mesmo tablet uma frase que ela falou. A frase que ela falou foi: Washington, D.C. is the capital of the United States. E aí eu tive que escrever. Então, esse teste consiste em 3 partes, que são as perguntas, né, do Civics Test, a parte de reading, que eles falam, né, que foi quando ela me mostrou essa frase e eu tive que ler, e a parte do listening e writing também, os dois meio que misturados, que é de escutar e escrever. Então, ela falou uma frase, né, Washington, D.C. is the capital of the United States. Eu tive que ouvir e escrever, obviamente, da maneira correta, sem erros de grafia. Logo após essa etapa, ela fez algumas perguntas pessoais, né? Perguntou se eu era casada, perguntou se eu tinha filhos, há quanto tempo que eu morava aqui em Las Vegas, coisas assim que você respondeu lá no seu N400, o formulário para cidadania. Coisas normais que é só você dizer a verdade. Mas essa parte também foi bem rápida, ela não entrou muito em detalhes. E aí começou uma outra parte que eu tinha até esquecido que ia ter, mas acho que foi uma das partes mais longas, porque são perguntas grandes. Apesar das respostas serem sim ou não, acaba tomando um pouquinho de tempo. E a gente tem que tomar um pouco de atenção com essas perguntas, porque para eles é algo muito sério. Então você tem que entender o que está sendo perguntado e responder. A maioria das respostas são negativas. O que eles vão te perguntar? A maioria das perguntas começam com have you ever, que é você já. Vão perguntar se você já participou de grupos terroristas, se você já foi preso, se você já mentiu sobre ser cidadão americano, um monte de coisas assim. Eu também vou deixar um link para vocês com essas perguntas para vocês estudarem. Elas são muito importantes. É importante entender o que está sendo perguntado, porque algumas delas a resposta é positiva, né? Chega no final, ele pergunta: você entendeu, você entende os seus direitos e obrigações como um cidadão americano? Você não vai dizer que não, né? Muita gente entra no embalo de falar não para tudo. É 50 perguntas e é tudo não. Não é assim, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes ela pode até mudar a ordem, alguma coisa, e vai ficar bem chato se você responder sim para uma pergunta que, obviamente, você teria que responder não, ou vice-versa. Essa parte da entrevista durou mais ou menos uns 10, 15 minutos, mas também foi tranquilo, só teve um probleminha que aconteceu, que tinha uma pergunta que falava se eu já tinha sido presa ou já tinha sido cited, né, que é uma expressão que eles usam aqui, e cited também conta para multa de trânsito. Então, eu já tive, sim, uma multa de trânsito, e eu coloquei que não, eu não tinha entendido que eu precisaria falar sobre isso. Aí ela especificou, ela falou: então você nunca teve nem sequer uma multa de trânsito? Aí eu falei: não, tive. Aí eu expliquei para ela o que tinha sido, quando foi, se eu paguei, se eu não paguei, expliquei para ela tudo certinho. Mas fora isso também deu tudo certo. No final ela me deu parabéns, disse que eu tinha passado na entrevista, né, nos testes e tudo mais, e disse que agora era só eu esperar pelo correio, que dentro de 2 ou 3 semanas eu receberia a carta com a data para a cerimônia de naturalização. É onde você vai com outras pessoas também que passaram na entrevista, né? Eles fazem como se fosse um juramento. Você vai jurar a bandeira e aí lá você vai pegar o seu certificado de naturalização. E depois de tudo isso, eu me despedi, saí. Teve uma coisa, ela me pediu 2 fotos atualizadas em estilo passaporte, porque as últimas fotos que eles tinham minha no sistema eram de 2016, acho. Eu fui lá, tirei as fotos, levei de volta no mesmo dia, deu tudo certo, e eu tô extremamente feliz, contente e aliviada que finalmente esse processo acabou. Não tenho mais que me preocupar com essas coisas de imigração. Isso é um alívio. Quem lida com imigração aqui sabe que são processos longos, cansativos. Às vezes a gente não tem as respostas que a gente procura, às vezes é tudo muito incerto. Então, quando a gente chega assim no fim, né, de um processo, é algo que deixa a gente bem orgulhoso e animado. Se você tiver alguma dúvida, algo que eu não falei aqui no vídeo,
pode deixar o seu comentário que com certeza eu vou responder. Desejo muito boa sorte para todo mundo que está nesse processo de naturalização. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Bye!